Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos à quarta aliada Parashá Kedoshim, que está no livro Vaikra, capítulo 19, 33 ao 37. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher barabanu mikol hamim venatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. E quando o estrangeiro habitar convosco na vossa terra, não o enganareis. Será tratado como natural entre vós. Amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o nome, vosso Deus. Não fareis iniquidades em juízo, não enganareis nas medidas de comprimento, peso ou volume, balanças justas, escalas justas, medidas para líquidos e para sólidos justas tereis. Eu sou o nome, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Observareis todos os meus decretos e todos os meus juízos e os cumprireis. Eu sou o nome. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torato toratemet v'hayeu lanatah betocheinu. Baruch atah Adonai, noten hatorá. Amém. O estrangeiro não conhece bem os costumes de um país, sendo alvo fácil de ser enganado. Devemos considerá-lo como um dos nossos e tratá-lo com honestidade. Não se deve aproveitar da ignorância do próximo. Deus recorda aos filhos de Israel que eles já foram estrangeiros e mal recebidos, tornaram-se escravos. Isso deve fazer com que eles saibam o quanto é ruim tratar mal o estrangeiro, e assim não imitem esse comportamento. Não devemos fazer ao próximo aquilo que não queremos que façam conosco. O nome alerta que Ele é o Deus, ao mesmo tempo, dos filhos de Israel e dos estrangeiros, e que, portanto, todos são como irmãos que têm o mesmo Pai. Deus julga as pessoas todo o tempo, verificando até que ponto cada um cumpre os seus mandamentos. Não fazer iniquidades em juízo, portanto, é nunca fazer iniquidades. Além do seu significado literal, as medidas de comprimento simbolizam, entre outras coisas, a distância entre as pessoas. Enganar nesta medida é fazer a pessoa pensar que está próximo quando, na verdade, se está longe, é a falsa amizade. As medidas de peso simbolizam o volume. Muitas moedas têm nome de peso. Enganar no peso simboliza mostrar valores falsos, simular qualidades inexistentes, etc. É a hipocrisia. As medidas de volume simbolizam o espaço ocupado. Enganar no volume simboliza ocupar um espaço que não é o seu. É interferir indevidamente na vida do próximo. É a bisbilhotice. Balança justa simboliza ser ponderado nos atos, de modo a fazer o bem, tanto para si como para os outros. São os dois pratos da mesma balança, que é a sociedade em que vivemos. A escala justa simboliza o nosso dever de avaliar as coisas nas suas devidas dimensões, não aumentar nem diminuir a importância dos fatos. O líquido simboliza a adaptação ao recipiente. Devemos avaliar até que ponto devemos nos adaptar a uma situação. Isto deve levar em consideração os eventuais conflitos com as leis divinas que a situação exige. Os sócios representam a rigidez. Devemos avaliar até que ponto devemos ser rígidos, isto é, inflexíveis diante de uma situação. Isso deve levar em consideração os benefícios que podemos proporcionar ao próximo versus os eventuais prejuízos que venhamos a causar a nós mesmos. Do mesmo modo que Deus discerniu entre os hebreus e os egípcios, Ele quer que nós discernamos entre o bem e o mal, entre o justo e o injusto, entre o certo e o errado. Deus quer que observemos os seus mandamentos por uma única razão. Ele mandou. Não devemos fazer as coisas para receber recompensas de Deus, nem condicionar o cumprimento ao nosso entendimento de suas leis. Devemos considerar Deus como nosso Pai e nós, sendo filhos, não temos condições de entender tudo o que Ele quer que façamos. Devemos confiar nele,
porque sabemos que Ele quer o nosso bem. Para refletir, respeite e ame o estrangeiro que vive em seu meio. Seja justo nas medidas das coisas e nos relacionamentos com as pessoas. Não exagere na gravidade dos problemas, nem os subestime. A flexibilidade nas suas atitudes e a sua adaptação às situações que se lhe apresentam, devem ser analisadas à luz da compatibilidade com as leis divinas, e caso lhe gerem algumas dificuldades, compare-as com os benefícios que propiciam ao próximo. Para exercitar. Como você se sentiria se fosse contratado como marqueteiro de um político reconhecidamente corrupto, mostrando ao público qualidades que ele não possui e, no fim, ele fosse eleito? Deixe aqui o seu comentário para essa pergunta. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!